que eu sou meio preguiçoso, eu não implementei tudo ainda. Então é mais ou menos isso, né? Vocês têm ainda cartão de crédito que eu não tenho aqui, que eu tenho que implementar. Então tem lá a pessoa, que é a base. A gente está trabalhando com cliente, funcionário que herdam de pessoa. Tá bonito isso, né? Na conta tem uma referência para cliente que nem eu mostrei no quadro e para gerente que eu não mostrei no quadro, né? Tem uma referência para agência também, tem aqui uma associação com a agência. Tem as duas versões do nosso extrato. E agora então o exercício dizia, basicamente consistia, a proposta, o desafio era registrar as operações de deposita e de saque, não simplesmente só modificando o saldo, mas registrar uma lista de operações. E aí a gente aproveita e usa o conceito de listas genéricas. Bom, se a gente vai listar, a gente vai querer uma lista de operações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a classe da operação, né, no caso, né, que a gente resolveu chamar ali, sugerir transação. Então vamos lá, eu vou tentar então, vamos dar uma ideia aqui, vamos colocar uma classe a mais. Uma nova classe, transação, beleza? Aqui, o que na proposta nós tínhamos ali? Nós precisamos da data da transação, certo? Ok, eu vou usar aqui uma versão abreviada da data da propriedade, certo? Então, vocês já conhecem isso, já mostrei para vocês, é um date time, então eu vou chamar de data. Uma propriedade direta aqui, que é a versão abreviada que é simples. O que mais? Valor, ok, float. A gente está trabalhando com float. O valor, ok. Se é a entrada ou se é a saída. O tipo seria... Eu vou colocar byte, tá? Que é o menor valor possível, byte. Entrada, saída. Beleza, que mais? Descrição é uma string, né? Opa, é string. Desculpa, eu tô me atropelando aqui. String. O byte ele é um byte, ele é 0, 1. Eu vou trabalhar com 0, 1, 1, 2. Uhum. Pode. Não tem problema. Então, na verdade eu vou mostrar uma forma melhor até de trabalhar, quer ver? Já mostro pra vocês. É uma forma mais legível de trabalhar esse tipo de convenção quando a gente vai... pode ser a string, não tem problema. Pode ser qualquer tipo. Mas deixa eu só terminar aqui. Então seria aqui a descrição, certo? Descrição da operação. Isso aí? Beleza. Vamos mostrar uma forma então de trabalhar alternativamente, por exemplo, esses campos que a gente tem uma convenção, hora vai um valor, hora vai outro. Normalmente isso a gente trabalha com uma enumeração. Qual é a diferença de a gente trabalhar convencionais 0 e 1, uma hora 0, outra hora 1? A diferença é que isso é uma convenção, uma hora vocês vão esquecer, não vão lembrar facilmente. Então o que a gente faz? Tem gente que trabalha com constantes, bota lá um nome de uma constante que lembre o que aquilo significa e aí trabalha com aquilo. Eu prefiro trabalhar com uma enumeração. Como é que funciona uma enumeração? Funciona assim, ó. Public enum, certo? E eu vou dizer que a enumeração é. Eu vou dizer aqui, ó, entrada, saída, certo? E aí tu abre um bloco, é como se fosse uma classe, e aí eu digo o nome que eu quero usar e o valor que vai ter, certo? Por exemplo, ou simplesmente não digo nada, não é obrigatório, eu digo assim, ó, entrada e saída, beleza? É como se fosse um tipo novo que eu declarei, como se fosse uma struct. E aí, ao invés de eu disser byte aqui, eu digo que é do tipo entrada-saída, que eu acabei de declarar aqui em cima. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso quando eu for manipular esse valor, a hora que eu for atribuir alguma coisa aqui para esse entrada e saída, ele vai me sugerir as duas opções, entrada ou saída, que é uma das duas aqui. Se eu quiser botar um valor, determinar aqui internamente que esse cara vale um valor específico, eu ponho aqui igual a 1, esse aqui igual a 2, senão ele mesmo controla. A ação, ela está solta por enquanto. Olha aqui, ó, ele já trouxe entrada ou saída, enumeração, ó. Duas possibilidades, entrada ou saída. Pode ver que a enumeração ela é de uma forma diferente, ela é um retângulo ali com
sem bordas arredondadas. Beleza. Bom, eu tenho esse cara aqui, mas ele está solto, não se relaciona com ninguém, mas basicamente eu tenho isso. Qual é o foco agora então? O foco é a gente, na nossa classe conta, aqui, nas operações de depósito e saque, eu registrar esse cara, né? Então eu tenho que ter, primeiro, onde é que eu vou registrar? Eu tenho que ter vou ter uma propriedade na conta que vai guardar essas transações. Então eu vou fazer a propriedade agora aqui. Vou declarar internamente então. A propriedade ela vai guardar, ela é uma list do tipo transação, certo? Esse é o tipo. Vou guardar internamente no mesmo padrão que a gente vinha fazendo. Ele já me sugere, ele é esperto, né? Transações. Só que, beleza. Transações. E já vou instanciar aqui com new para não ter treta. Cada vez que ele for instanciado uma conta, ele já vai ter ali esperando uma lista de transações. E agora eu uso aqui então a propriedade, ela vai ser do mesmo tipo, aí eu exponho esse cara. Vou chamar de transações também, né? E aqui ele vai ter um bloco get7 bonitinho, certo? Então o get, eu vou retornar essa minha interna que eu declarei agora, transações, e o set, eu vou fazer essa transações receber a entrada como qualquer outra propriedade, não tem nada de especial nesse caso. Beleza? Então esse cara aqui faz essa modificação aqui, ó. Na conta agora ele tem uma propriedade nova, que é transações. Olha só. Ali, ó. Que é o que foi que eu desenhei no quadro para vocês, né? Lembram disso? Transações, esse cara aqui. Bom, feito isso, o que falta terminar? Por enquanto ele tem uma lista vazia que ele está carregando aqui, né? Então vamos lá. No saque, além de fazer esse ajuste que ele já fazia no saldo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trabalhar e registrar essa operação de saque, né? Então vamos lá, vou ter que declarar. Para eu guardar na lista de transações, eu tenho que ter uma instância da transação. Então vamos criar uma instância da transação. Opa, não é transações, é transação. Vou criar T, simplesinho. New transação, tranquilão. Então vou botar os valores. Data, no momento que fizer a transação, sem complicar, agora. O que mais ele pede? Descrição da transação, vou inventar agora, tá? Isso aqui é um saque. Saque. Beleza? O tipo é uma saída. E aqui ó, a diferença agora da enumeração. Olha lá. Tá vendo? Entrada ou saída. Tá? Então, nesse caso, é uma saída, né? Ok? Fica mais legível o código dessa forma. Eu tive que botar 1, botar 2, tal, ou convencional, algo que tu não sabe não. Que mais tem na transação? O valor. E o valor eu já estou recebendo aqui em cima como parâmetro, que é o montante, certo? Então eu só atribuo aqui dentro para registro. É isso? É isso, né? Bom, internamente na minha classe conta, eu estou guardando em transações essa coleção, eu vou adicionar add T, que é a transação que eu acabei de criar. É isso aí. Tem segredo. Tá? Ó, até vou copiar e colar agora, para fazer o deposito. Depósito. Tinha algo aqui. Beleza. Transação. Ó, se o saldo, esse aqui, beleza. Para ficar. Esse aqui não preciso. Se o montante for maior que 0, faz aquilo ali. Vou tirar esse cara aqui também. Isso aqui na verdade. A descrição, eu acabei de implementar ela na classe transação. Tá aqui, ó.
não sei se eu chamei de histórico talvez no quadro, mas é apenas uma string para identificar. Isso, pode ser, não tem problema, tá? E tu trabalha ali com o que tu criou. Aqui nesse caso, uma nova transação no deposita, a mesma coisa, só que aqui vai ser um depósito. Aqui vai ser uma entrada, beleza? E o montante é igual, adiciona a transação da mesma forma. Beleza? Vamos ver se está funcionando esse cara, por enquanto. Vamos pegar aqui no programa, no nosso teste. Nosso teste, eu estou entrando com um cliente, estou criando um cliente. Isso aqui já é agência, uma nova conta, tarará. Tem conta, deposita, conta não sei o que, tarará. E depois o extrato, né? Deposita, saque. Vamos ver aqui. Isso aí. Vou parar aqui então. Direto. Tá? Então vamos ver aqui. Eu tenho uma conta que ela tá com um limite. Tem nenhum saldo zero. Vou fazer um depósito agora. Um depósito e um saque. Beleza? O saldo 199, depositei 299, tirei 100, ficou 199. Mas o que eu quero testar é, vamos pegar por aqui, ó, conta, eu vou ter aqui transações, ó, duas, né? Ó, a primeira transação foi um depósito, uma entrada de 299 nesse momento. A segunda transação foi um saque nesse momento, uma saída de R$100. Então eu tenho aqui agora o histórico desse cara. Beleza? Parece que está funcionando. Ok. Beleza? Daí eu faço aqui os extratos e tal. O extrato ainda não modifiquei, então vai aparecer dessa forma aqui. Certo? João Silva. Ali. Bom, agora nós já temos o histórico das transações. Vamos lá, vamos alterar o nosso extrato. Na conta, nós temos duas versões de extrato. Né? Essa aqui que constrói algo mais elaborado, que é o gerente, conta, tarará. E a gente mostra o cliente e depois vai direto para o saldo. Né? Beleza. Bom, então no meio dessa história aqui, nós vamos pegar nossas transações e uma por uma vamos listar. Então, qual é a jogada aqui? Bom, primeiro para percorrer todas as transações eu vou fazer um for each. For each, tranquilo para todo mundo? Tranquilo? Tranquilo, for each é tranquilo, né? For each, declara uma variável aqui na corrida, que vou chamar de trans aqui. Acho que sim, cara. E nas transações, ou seja, for each é parecido em todas as linguagens, né? Ou seja, tu tem uma coleção de objetos e aí tu diz, é como se fosse um for, só que tu não fica contando posições, né? Como tu tem uma coleção que normalmente é mais, tu quer percorrer todas as posições, então tu não fica te preocupando que tamanho ela tem, se tem elementos. Então o for each ele vai do primeiro, ou nem começa se não existir elemento nenhum, simplesmente pula o bloco, até o último. E aí tu declara aqui um objeto no qual tu vai interagir dentro do bloco, dentro da coleção que tem o total. Nessa minha situação de teste, eu vou ter duas aqui, e cada uma delas eu vou trabalhar aqui dentro, através dessa referência, trans. Então se eu digitar o trans aqui, ele deve ser do tipo transação. Beleza? Como é que ele sabe que é do tipo transação? Porque ele sabe que isso aqui é uma list de transações, ou seja, tem várias, a cada interação aqui, que ele pegar cada elemento dessa coleção, vai ter um do tipo transação. Então ele já sabe que aqui dentro vai ser um tipo transação. Então vamos lá, o que a gente quer montar a cada um dos caras aqui? Depois do nome completo, eu diria o seguinte, aqui tem um cabeçalho, eu vou copiar esse cabeçalho ali, antes de entrar aqui, né? Vou colocar ali.
E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar a data, eu vou querer a data, o descrição da operação, o valor, e se é depósito ou se é, né? Ou se é saída. Vamos lá, então como é que a gente monta isso? Vamos pegar uma string e vamos colocar isso da seguinte forma. Vou declarar aqui Posso usar o saído, sim. Eu estou montando tudo um stringão, o extrato, e depois eu dou de retorno. E lá fora que eu manipulo, né? Então eu vou usar o saído aqui, e aí a gente faz assim, ó. Já mostrei para vocês o format, né? Que tu pega um template de string e substitui os valores. Já. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não precisa. Pode fazer como tu quiser. Direto? Tu pode fazer isso, pro nosso teste vai funcionar, mas não é uma boa prática, por isso que eu já nem mostro dessa forma, porque daí tu fica totalmente dependente da tua aplicação console. Quando a gente pegar e migrar nas próximas aulas para uma outra interface, tu tá imprimindo direto na console, entendeu? Então, beleza. O que a gente vai querer aqui é a data, então eu vou dizer que vai ser o primeiro cara, vai ser uma data. Depois vai ter um espacinho e eu vou colocar a descrição, e aí vai ser aqui olha só a ordem que eu estou jogando aqui, né? Depois vai ter o 2 e depois vai ser o 3. Nem sei como é que vai ser. Então vamos lá, pela ordem. Ele substitui na string data, não, na verdade é trans, né? Tá aqui dentro, data. Depois trans descrição. Depois trans entrada ou saída, depois trans valor. Fala. Pois é, boa pergunta. Aqui realmente vai dar os valores que eu dei lá, 1 e 2. Isso, é uma boa, tá, a tua questão. Vamos ver como é que vai sair, depois a gente substitui e faz bonitinho. Vamos ver aqui. Pulei a linha só pra gente enxergar tudo aqui. Concatenei aqui. E também aqui no final, depois disso, eu vou dar vou colocar na saída uma quebra de linha. Nova linha. Vai para o próximo. E ele vai passar por aqui, dentro fora dessas duas instruções, a montar uma por uma. Vamos ver se funciona? Na verdade aqui ele vai fazer, só que ele vai ficar provavelmente meio torto, desalinhado aqui e tal. Essa não é uma preocupação estética nesse momento. Então tá, criei a conta 1, depósito, conta, depois saquei e extrato e vamos ver o que acontece. Olha só, já apareceu aqui, ó. Tem algo. Aqui tem um gerente. Então começou aqui, na verdade eu imprimi 2 extratos, né? Eu não sei por que eu imprimi 2 extratos. Tem as duas versões, claro, do extrato. Bom, mas olha só, ele imprimiu o nosso cabeçalho aqui, tem o gerente, o João Silva, né? O cliente kkkkkk, data e hora, e aqui nossas operações, ó. Nessa hora teve um depósito, que era uma entrada, olha só, ele já imprimiu a entrada. 299, depois ele teve aqui nesse um saque de 100 e aí sobrou 199.